Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje a gente quis trazer um tema aqui que é muito triste, mas que a gente acha que podemos contribuir também com algumas discussões, especialmente porque pouca gente sabe, mas a Amanda chegou a ter contato com a parte da climatologia durante o mestrado dela, estudou bastante alguns pontos aqui, e como é algo que está envolvendo muito, não só a gente, mas o Brasil inteiro, nessa discussão, a gente quis trazer um tema sobre por que choveu tanto no Rio Grande do Sul e o que a gente pode fazer para evitar próximas tragédias como essa daqui. Em primeiro lugar, a gente queria se solidarizar com as pessoas do Rio Grande do Sul que estão passando por essa tragédia climática, a maior tragédia climática da história do estado, talvez uma das maiores do Brasil. Da história do Brasil. Da história do nosso país. E a gente sabe o quão, a gente imagina o quão difícil deve estar sendo essa situação. Então a gente precisa ajudar também. E a gente queria manifestar esse nosso sentimento. A gente sabe também que tem muita gente do Rio Grande do Sul que acompanha a gente aqui no Zoomundo e que já comentaram que foram afetados por essa tragédia. Então, toda a nossa solidariedade, nosso carinho para vocês. Um grande abraço e muita força para todos vocês. Um beijo no coração. E que, se tudo der certo, vocês em breve possam reconstruir tudo que foi perdido e lembrar como sobreviventes dessa história. Com certeza. E muita gente se pergunta, né, o porquê que choveu tanto no Rio Grande do Sul, era esperado, não era esperado? Bom, de uma maneira geral, a região ali geográfica onde o estado do Rio Grande do Sul está inserido já é conhecido por ter essas tempestades, né, está numa posição ali geográfica onde você tem ali correntes passando, muitas frentes frias, então sim, esse tipo de fenômeno climatológico é esperado para a região, só que o que aconteceu dessa vez é que teve uma somatória de vários fatores climatológicos influenciando. Aí a gente pegou essas imagens aqui do G1 que a gente achou muito interessante o esqueminha que eles fizeram, né? Então, assim, para início de conversa, no final de abril ainda, a gente tinha ali um corredor de umidade vindo da Amazônia, né? E esse corredor passando, se direcionando para a região sul do país. E aí, além disso, você começou a ter um fenômeno, né, chamado de cavado, que nada mais são do que correntes de ventos ali que estavam instalados naquela região ali do Rio Grande do Sul. Então, a somatória desse corredor de umidade com esses ventos causou uma instabilidade nessa região. E aí depois chegou ali uma frente fria na região do Rio Grande do Sul e para culminar, né, com tudo isso que já estava acontecendo, você teve ali uma onda de calor no centro, região central do Brasil, que serviu ali como um bloqueio mesmo. E todo esse bloqueio atmosférico fez com que essa grande umidade ficasse ali na região do Rio Grande do Sul. E como estava com a frente fria, a umidade condensa, forma as nuvens de chuva e cai na forma de água, trazendo muita chuva. O volume de chuva foi absurdo. Eu lembro de ter visto em alguns lugares que era algo como metade do volume da usina de Itaipu caindo em cima das cidades ali. Então, é um volume muito, muito grande de água caindo. E uma coisa que é triste também é que essa tragédia poderia sim ter sido minimizada. Evitada é muito difícil, porque a gente está falando de forças que são muito grandes. Mas a gente poderia ter minimizado os danos, principalmente à vida humana. O IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, já tinha emitido um sinal de alerta no final de abril, dizendo que o conjunto de fatores está levando a algo que está indicando uma quantidade de chuvas muito grande. O Rio Grande do Sul já tem um histórico de enchentes, a gente vai falar de uma que aconteceu lá no começo do século XX, e falta ainda muito planejamento urbano para prevenção de danos. A gente estava até comentando aqui que quando a gente morava nos Estados Unidos, ia chover com raio e a gente recebia um alerta no celular. Às vezes a gente até acordava, porque recebia 2, 3 horas da manhã, falando, não sai de casa, tem chuva com raios lá fora. E chuva com raio pra gente aqui no Brasil é algo super comum. Você anda no meio da chuva, né? Normalmente não tem esse medo de ser indo por um raio, embora o Brasil é o país onde mais caem raios, né, no mundo.
E além disso, muitas cidades pelo mundo elas contam com sistemas de sirenes, onde pouco antes de vir ou um tsunami ou um terremoto ou alguma coisa, as sirenes tocam. E as pessoas têm tempo de se preparar para sair das suas casas, porque levar coisas mais importantes não vão precisar se arriscar ali no meio. E tudo isso poderia ter minimizado principalmente as vidas que foram atingidas. Então faltou esse planejamento, faltou destinar verba pública para prevenção, né? Eu acho que a gente está diante de uma emergência climática e a gente tem que pensar muito em prevenção de danos. Não prevenir os eventos climatológicos, porque isso não tem como, mas prevenir os danos, né? Então tem todo um planejamento urbano, tem que investir né, dinheiro nisso. Mas o estado do Rio Grande do Sul já sabia, então eles erraram feio sim em não investir né, verba na prevenção de danos causados por eventos climatológicos, ainda mais considerando essa região, que é uma região que se já sabe que tem ali alguns eventos que acontecem. Ano passado mesmo encheu, ano né? passado sim, só que não 2023, nessa proporção. Sim, exatamente. E bom, e obviamente não foi a primeira vez, mas o último recorde histórico das enchentes ali naquela região foi em 1941, onde o rio também encheu, também invadiu Porto Alegre. Mas a gente decidiu trazer os números aqui como comparação. Primeiro, comparando o nível. Eles costumam medir o nível com o qual o Guaíba sobe, né? Eles chamam de cota, se eu não me engano, que é a partir do nível do qual ele começa a invadir e causar estragos na cidade. Então essa cota em 1941 chegou a 4,76 metros, enquanto que em 2024 chegou a 5,35 e talvez, se chover mais ainda, pode até passar desse nível. Ele baixou um pouco, agora voltou a subir e não parece muita diferença, né? Só olhando de 4,76 para 5,35, só que a gente tem que lembrar que cada metro que você sobe do nível médio do Guaíba, ele avança mais para dentro das cidades, né? Então pensa, 1 metro que aumenta no nível do mar, ele entra muito para dentro das cidades, porque são todas as partes que estão abaixo de 1 metro, vai estar tudo embaixo d'água. Outro ponto importante, a quantidade de pessoas que precisou sair de casa e que ficou desabrigado. Em 1941 foram 70 mil pessoas, o que indicava algo em torno de 1/3 da população da época. E neste ano, em relação à região da Grande Porto Alegre, né, então não só Porto Alegre, mas as cidades próximas que também foram afetadas, como Canoas, por exemplo, você teve uma população de 619 mil pessoas, o que é 14% da população da Grande Porto Alegre, mas um número muito maior de pessoas que tiveram que ser desabrigadas para poder sair e não ser pegas pela enchente. Mas a grande diferença entre as duas está no número de mortos. A gente teve uma grande dificuldade para encontrar informações sobre quantas pessoas morreram na enchente de 1941, mas nós encontramos uma entrevista com um sobrevivente dessa enchente que passou por essa agora também de 2024, um senhor de 98 anos, e ele comentou que ele não se lembra de muitas pessoas terem sido mortas nessa época, mas ele se lembra de um rapaz que morreu não afogado, mas eletrocutado. Que é o que acontece nas enchentes também. Às vezes venta muito, e aí um fio eletrificado cai na água, e a pessoa que está ali perto acaba sendo eletrocutada também. Enquanto que agora, até o momento, nós já temos 147 mortos, e o número tende a subir também. Até porque tem muitas pessoas desaparecidas, né? E a gente sabe que, infelizmente, tem uma grande chance dessas pessoas que estão desaparecidas não estarem mais vivas, né? Por conta do tamanho mesmo dessa catástrofe. Então, infelizmente, esse número de mortos deve subir. Além dos inúmeros animais também, que também estão ali embaixo, também, quando as águas baixarem, deve estar ali no meio. E é interessante nessa entrevista, tem o link aqui que eu já comentei, que esse sobrevivente ele cita que em 1941 o rio não subiu de uma vez. Ele foi subindo aos poucos. E isso talvez ajude a explicar o baixo número de mortos. Talvez foi um só. Porque quando ele vai subindo aos poucos, você tem tempo de tirar as suas coisas, de sair de né? casa, enfim.
Agora o nível parece que subiu muito rápido dessa vez. E aí pega todo mundo de surpresa. E ele sobe muito rápido. Amanda mesmo tinha visto, né, que um nível já de 30 centímetros de água já é suficiente para arrastar um carro. Para arrastar um carro. Já tem uma força enorme na água, né? A gente subestima a força da água. Não deveríamos, né? Porque realmente a enxurrada, mesmo que for a partir de uma pequena lâmina d'água, já pode arrastar pessoas, já pode causar acidentes e afogamentos, né? E tudo mais. Até um exercício que a gente pode fazer é pensar quando você vai numa praia muito agitada, por exemplo, cheia de ondas, e as águas estão no seu joelho, você já sente a força arrastando. Então, da cintura, quando passa da linha da cintura, às vezes você não tem força para se manter. E não é uma chão. Questão de profundidade, é uma questão de força mesmo. Né? E, bom, será que a crise climática, as mudanças climáticas, elas têm alguma coisa a ver com o que aconteceu no Rio Grande do Sul? E a resposta é sim. Com certeza. Sim, com certeza. Por quê? Esses eventos climatológicos, não somente essas frentes frias e tempestades, mas também fenômenos como El Niño, Laninha, são fenômenos cíclicos, eles têm um padrão, né, até por conta do próprio padrão de circulação dos ventos, da circulação atmosférica, do movimento de rotação da Terra. Então tudo isso faz com que a gente tenha padrões ali de variáveis climáticas que vão ali mudando ao longo do tempo, mas elas seguem um padrão. O que está acontecendo nesse momento é que com o aumento da temperatura, por causa do lançamento, né, de gases que causam aquecimento global, efeito estufa e tudo mais, a gente sabe que o oceano está se aquecendo, né? A temperatura do oceano está mais elevada, e aí só o fato de você mexer na temperatura já tem toda uma cadeia ali que se segue a partir disso. Por exemplo, se você tem um oceano mais quente, você também tem uma taxa de evaporação maior e você tem uma taxa de precipitação maior. Ou seja, se a água do oceano está mais quente, também chove mais. Então você tem o aumento, né, da intensidade das chuvas, de furacões na região do Caribe ali, por exemplo, que é uma região que naturalmente já tem furacões, mas todos esses eventos, eles estão ficando, então, mais intensos e mais frequentes. Então, essa é a questão, né? Não é o fato de ter esses eventos, porque sempre tiveram, mas a questão é o intervalo entre eles, que está ficando mais curto, e a intensidade. Então, as mudanças climáticas têm tudo a ver com o que aconteceu, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil também, como secas, né? Porque de um lado você tem chuvas, tempestades, do outro lado você tem secas, você tem outros efeitos em outros aspectos, como, por exemplo, branqueamento de corais, né, por conta também do aumento da temperatura da água do oceano. A gente teve esse ano, por exemplo, um recorde de branqueamento de corais aqui no nosso litoral, no litoral brasileiro. Pouca gente está falando sobre isso. E tudo isso é devido a essa emergência, essa crise climática que a gente está vivenciando. Pois é, isso é muito triste. E um ponto que a gente quis trazer aqui também para essa discussão, é que quando a gente fala dessas mudanças climáticas e tal, a gente sabe de toda a polarização que o nosso país sofre, enfim, o mundo todo está sofrendo, às vezes fica a sensação de que somos nós contra eles, né? Então, às vezes, nós temos essa sensação de que existem o pessoal que defende o agro e que quer destruir toda a natureza, versus os ambientalistas que não querem que se faça nada com a natureza e que a gente viva de uma forma mais simples. Mas a realidade é bem mais complexa do que isso, do que só escolher um lado. E a gente quis trazer aqui um ponto, primeiro, para mostrar que nós não somos inimigos do agro. O setor do agro, da produção agrícola no Brasil, ele é extremamente importante, ele alimenta muitas famílias. Os grandes problemas são alguns poucos produtores que são muito grandes e que têm uma influência política muito grande, que eles, por essa influência política, fazem um avanço de leis que desmontam a proteção ambiental do nosso país e que ajudam a agravar o cenário de mudanças climáticas do planeta. Não representa a maioria do setor, mas representa
poucas pessoas muito poderosas. E o que a gente quis trazer aqui também é que todas essas mudanças climáticas já estão saindo mais caro, inclusive para o setor do agronegócio brasileiro. Olha só, aqui é uma matéria de 4 dias atrás, onde chuvas no Rio Grande do Sul já causaram prejuízo de 8 bilhões de reais. Só as perdas no agro ultrapassaram 1 bilhão. Então, vale mesmo a pena continuar com o desmonte, aliás, ambiental, sendo que todas essas leis que estão diminuindo a proteção ao ambiente estão contribuindo para o aquecimento global e vão trazer prejuízos cada vez maiores, inclusive para os produtores agrícolas. Então a gente está junto nisso. Eu estava até comentando com a Amanda, é como se, para a gente entender como é que tá, é como se nós estivéssemos todos dentro de um caminhão super lotado numa descida. E a gente está vendo que tem uma curva fechada lá embaixo e tem um muro na frente. E o caminhão está ganhando força, está pegando cada vez mais velocidade. O que a gente tem que fazer agora? Se você continuar acelerando, vai chegar um ponto que vai ser inevitável. Você vai colidir de frente com o muro e todo mundo vai morrer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é começar a desacelerar, a frear, a diminuir a embreagem do caminhão para que ele perca a velocidade e aí você consiga fazer essa curva fechada sem bater de frente, sem tombar. Então essa é uma analogia que a gente pensou para mostrar esse ponto de mudanças climáticas. Só que está todo mundo dentro do caminhão. Não tem ninguém fora do caminhão. Porque o caminhão é o planeta. Tem gente que pensa que está fora, mas não está. Né? Essa é a questão. E essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, ela tem que fazer a gente pensar, né? Tem que fazer a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo, sobre as nossas decisões individuais, dos nossos hábitos, mas as nossas decisões também quando a gente está elegendo pessoas para representar a gente na política. Só para vocês terem uma ideia, nesse exato momento onde o Rio Grande do Sul está passando por tudo isso que está passando, existem 28 propostas tramitando no Congresso que podem afrouxar as regras do licenciamento ambiental. 28 propostas. Que vai piorar ainda mais o quadro. Sim, porque se não piora num lugar, piora no outro, né? Isso é em termos aqui de Brasil. Então a gente precisa ficar muito ligado nessas coisas, porque é a nossa vida, é o nosso futuro. Nem tem essa mais de falar, que futuro vou deixar para os meus filhos. Não, que futuro eu vou ter. Exato, é todo mundo junto. Todo mundo junto. Então a gente quis trazer essa reflexão porque é importante. Principalmente porque essa é a forma que a gente tem de evitar as próximas tragédias. Porque vão ocorrer mais eventos climatológicos extremos. A gente sabe que vai acontecer. Não vai ser o último, vão ter muitos outros. Então como que você evita? Novamente é o caminhão acelerando. Primeira coisa, parar de acelerar. Então a primeira coisa é cumprir as metas que foram estabelecidas nas COPs de diminuição do aquecimento global. E segunda coisa, esse é o longo prazo. No curto prazo, você tem que melhorar a infraestrutura para abrigar as pessoas, para alertar as pessoas que vivem em regiões de risco. A prevenção, né? A prevenção de curto prazo. De danos. Né? A prevenção de danos relacionados à mudança climática, ela tem que ser urgente, ela tem que ser para ontem, assim. Porque senão acontece o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E no longo prazo a gente precisa sim continuar com a descarbonização da nossa economia, diminuindo a velocidade do aquecimento global para que aos poucos a gente consiga frear o caminhão e fazer a curva e seguir em frente. E a gente sabe também que no meio disso tem muita empatia, né? Todos nós sofremos muito, a gente chorou muito, né? Vendo aqui várias notícias, tudo mais. E a gente vê que tem várias iniciativas de doação, onde você pode doar para as pessoas que passaram por isso, para instituições que estão passando por isso. E como são muitas iniciativas diferentes, a gente decidiu colocar aqui a iniciativa Para Quem Doar, porque ela é uma plataforma que vai juntar várias dessas iniciativas. Então você escolhe uma dentre várias instituições e você pode fazer uma doação direta para essa instituição. Para os grupos que estão trabalhando nos resgates de animais, para os grupos que estão trabalhando no resgate de pessoas, os grupos que vão ajudar a reconstruir
a levar alimento, comida, roupa, água. Né? E também, se você não puder ou não quiser doar, né, financeiramente para alguma dessas instituições, vale lembrar que em muitos estados brasileiros as agências dos Correios estão arrecadando roupa, alimento não perecível, água, calçados e outras coisas, e sem custo nenhum para quem está doando. Então, procure saber se no seu estado as agências do Correio estão aceitando. Se tiver, é uma excelente opção. Né? Amanda tinha até lembrado numa coisa importante. Uma questão importante é que, assim, essas doações, elas não são algo, assim, momentâneo, sabe, gente? Tem gente que perdeu tudo. A pessoa perdeu todas as suas roupas, todos os seus objetos. E então, eles vão precisar de muitas doações. Por muito tempo. Por muito tempo. E uma coisa que a gente ficou muito pensando, e não tem praticamente ninguém falando isso, é sobre as crianças, sabe? Sobre as crianças que perderam também seus pertences, seus brinquedos. Então, se você tiver brinquedo aí na tua casa, jogos, né, enfim, qualquer coisa ali, qualquer objeto de lazer que possa doar para as crianças, é uma coisa muito válida mesmo, sabe? Qualquer coisa pode ajudar. Então, ajude sim. A gente ajudou e a gente gostaria que mais pessoas aqui ajudassem também, porque isso é muito importante. Então, você pode procurar a agência do Correio ou acessar paraquemdoar.com.br e conhecer um pouco dessas iniciativas e escolher a que melhor se adequa aos seus princípios. E para finalizar, a gente queria deixar uma indicação de um livro que a gente... Acho que é o livro que a gente mais indica aqui no canal. Assim, na história do canal, que é a Sexta Extinção, de uma jornalista, Elizabeth Colbert, que ela vai contando a história, né, desse que é um evento de extinção em massa que a gente está vivenciando, né? Muitas espécies estão sendo extintas diariamente. E aí esse livro aqui tem coisas muito interessantes, assim, desde ele fala de outros eventos de extinção em massa que a gente teve no planeta Terra, o que aconteceu com o clima, né? Porque tudo tem a ver com mudança climática, mas como que os seres humanos começaram a perceber essa questão da extinção. Quando que a gente parou para olhar e falar, nossa, essa espécie não tem mais, não existe mais, né? Ficou no passado. Então tem todo esse histórico. Tem também a questão do branqueamento dos corais, né? Que é uma coisa que quando os pesquisadores descobriram, eles não sabiam o que era, eles até achavam bonito, né? Nossa, esses corais branquinhos, depois que eles foram descobrindo o que era. Então esse livro aqui é uma jornada para o momento que a gente está passando e também com alguns pontos históricos, né, do nosso planeta. E a gente vai deixar uma recomendação de um livro, de um vídeo nosso, que é um vídeo sobre o Antropoceno, que seria a época atual que o nosso planeta está passando, caracterizada pelo impacto de nós, seres humanos, no planeta Terra. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa definição, o que é antropoceno, o que está acontecendo para a gente estar numa outra época geológica, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.